O Atlético recebeu uma proposta do Zenit, não é isso? Isso. Futebol Não, russo. do Dinamo, Ah, acho que é isso. Dinamo Moscou, se eu não me engano. Zenit foi pro Caio Jorge. Isso, Dinamo de Moscou, pelo atleta Rubens. Um dinheiro bom, né, Luiz? Segundo informação. Vamos lá, ontem a informação primeiro saiu da Itatiaia, né, de que havia o interesse do futebol russo, às vezes uma proposta, na verdade, do futebol russo para contar com o Rubens. A gente já tinha falado aqui há um mês atrás, mais ou menos, né, que o Rubens já tinha algumas sondagens e agora chegou realmente a proposta. Parece que o Atlético já tinha recebido uma proposta anterior do mesmo clube russo, e aí agora esse valor foi bem maior, chegando ali próximo ao Atlético, perto do que o Atlético gostaria. E assim, vamos lá. Aí as informações que estão sendo divulgadas de 12 milhões de euros, só que o Atlético ele não tem os 100% do Rubens, né? O Atlético tem 80%, então o Atlético ficaria ali com algo em torno de 9 milhões e meio de euros, mais ou menos. Deve dar aí o quê? Uns 65, 64 milhões de reais. Genta, assim, eu acho que são valores... 8? Não, 9? 9,5, Dá algo em torno de 60 milhões de reais, mais ou menos. 62. De reais. O Atlético... O problema do Atlético hoje, e aí é um grande problema, e depois de na questão da SAF, o Atlético hoje é um clube que passa por um momento financeiro muito complicado, com todos os problemas que já tem. E eu acho que essa questão do Rubens a gente tem que dividir em 3 lados, na verdade. O primeiro, a SAF, o segundo, a parte financeira, e a terceira, a questão técnica, a perda técnica do Atlético. A parte financeira do Atlético é péssima hoje. Horrorosa. Todo mundo sabe, a gente já está aqui discutindo isso há 2 meses, tudo que vem acontecendo, desde de quando explodiram as notícias que o Atlético não estava quitando, né, não estava pagando os clubes, as parcelas dos clubes que comprou o jogador nessa temporada, depois da questão dos atrasos que estavam acontecendo dentro do mês, nos salários, assim, a falta de pagamento para os agentes dos jogadores, questão de luvas, a premiação do Campeonato Mineiro, já falamos tudo sobre tudo isso aqui. Então, quando você recebe uma proposta com um valor considerável como esse, que o Atlético receberia algo em torno de 60 milhões de reais, acaba sendo muito importante para o clube. Ponto. Essa é a questão financeira. A questão, aí entra mais um quesito, a questão da SAF. O Atlético não era para estar passando por isso, porque o Atlético hoje é uma SAF. O Atlético não deveria estar passando por isso. A gente deveria estar aqui discutindo apenas se o valor é válido para o que o Rubens entrega hoje e da questão da perda técnica do time, porque o Atlético é uma SAF. O Atlético tem donos. E esses donos, vou dar só um exemplo muito básico, assim, cara, eles não investiram no Rubens, por exemplo. O Rubens já começa no Atlético muito antes desses caras estarem aí hoje, dos donos dos times estarem aí hoje. E aí o Rubens está saindo para pagar uma coisa que eles fizeram, na verdade que eles não fizeram. O Rubens está virando um tapa, o valor do Rubens acaba sendo hoje um tapa-buraco para um problema de má administração e má gestão do Atlético. Perfeito. Esse é um problema muito grande. E esse é o problema da SAF. Tá? Então tem esses 2 lados. E o terceiro, a parte técnica. O Rubens hoje, se ele sai do Atlético, é uma perda grande para o Atlético? Na minha opinião, sim, é gigantesca. Não acho que o Rubens seja um craque, um primor técnico. Mas o Rubens é um jogador importantíssimo para o Atlético hoje. Por quê? Porque além de ser um bom jogador, pensando em nível de futebol brasileiro, o Rubens, além de tudo, ele te entrega algo que ninguém nesse time do Atlético consegue entregar. Então, se você perde o Rubens, você está perdendo o único jogador hoje de questão da combatividade no meio-campo, o jogador de muitos desarmes, aquela vontade, jogador da garra. E além disso, né? Se você perde o Rubens, é quase que você está perdendo 3 jogadores, porque é o cara que faz primeiro volante, segundo volante, lateral esquerdo, e aí quando precisou... Tem terminado os jogos de zagueiro. Já jogou de zagueiro, já jogou de ponta esquerda. Então, assim, é um cara que, pro treinador hoje, e o treinador já deixou muito claro isso, foi depois do empate contra o Corinthians, que o Rubens não poderia sair do time dele hoje. Pela importância técnica, tática segurar que o Rubens até o final do ano, pelo menos. Precisaria segurar o Rubens até o final do ano. O Atlético provavelmente não vai conseguir fazer isso. Por quê? Aí volta no segundo ponto. A má gestão e a má administração do Atlético hoje. Essa é a verdade. As dívidas eram grandes. Sabiam, tá? Quando compraram o clube, sabiam de como que era do tamanho das dívidas do Atlético. Então, a perda do Rubens é muito grande. E assim, não, mas tudo bem, Luiz. Vai entrar um bom dinheiro,
e o Atlético pode tentar repor. Mas, assim, e aí não é informação, tá? É achismo mesmo. Eu não consigo acreditar que o dinheiro do Rubens hoje vai ser reinvestido no futebol. Não vai, não tem Por como. quê? Né? Tem Porque o Atlético muita hoje coisa está com pra pagar. salário atrasado. O Atlético está com premiação atrasada. O Atlético hoje não consegue quitar as parcelas das compras dos jogadores que ele fez no início do ano. Então, assim, e aí, pelo menos na minha cabeça, e aí tudo bem se alguém pensar diferente, a primeira coisa que você precisa fazer quando entra um dinheiro hoje no Atlético, e aí seja de aporte, seja de venda de jogador, cara, é resolver os problemas que você tem com o seu atual elenco. Na minha cabeça, eu não consigo pensar que seria hoje, o jogador do Atlético hoje, que está lá no elenco do Atlético, que está com o salário atrasado, está com a premiação atrasada, ele fala, pô, entrou um dinheiro agora, eles vão acertar tudo com a gente. E aí chega uma contratação, chega 2 contratações. E assim, e como você vai conseguir convencer hoje, talvez, um jogador de entrar num clube que está convivendo com esses problemas? Assim, e aí, até acho, por outras informações que a gente já deu aqui no programa, como a possibilidade de aporte da família Menin, a notícia que foi dada pelo Frossar, se isso acontecer, ele vai estar corrigindo um erro, mas hoje o Atlético ainda não teve esse aporte. O Atlético hoje não teve ainda essa sobrevida financeira. Então, assim, essa venda do Rubens, ela entra para mim em vários debates. Tá? A parte técnica seria uma perda gigantesca. Até porque eu acho que o Atlético não vai conseguir repor a saída do Rubens, por tudo isso que eu acabei de falar aqui. O treinador não quer a saída do Rubens, tá? Isso aí todo mundo sabe, o Cuca falou isso abertamente. Claro, abertamente. Tecnicamente vai ser uma perda muito grande. Exato. E assim, 9 milhões de euros ajudaria muito o Atlético hoje? Sim. Mas ajudaria muito porque a gestão do clube não está conseguindo fazer uma boa gestão e honrar com seus pagamentos. Então, cara, eu acho, assim, bem complicado realmente essa questão da venda do jogador. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Rubens vai ser vendido. Tá? Eu acho que o Rubens vai ser vendido. Só que aí, o desgaste, aí entra o grande problema, tá? O desgaste entre diretoria, treinador e torcedor vai ficar ainda maior. Vai ficar ainda maior. Tem um ponto aí que, assim, eu acho que é relevante ser citado, que o valor, 12 milhões de euros no Rubens, é um valor que é para ser vendido. É muito difícil você negar esse valor. Nós estamos falando de um jogador que joga do meio campo para trás, gente, só para ter a título de comparação, eu acho que o Fluminense até negou a proposta agora do Wolverhampton pelo Arias, mas o Arias sai na 20 milhões de euros. 12 milhões de euros é dinheiro demais no Rubens. Eu não achei que ia passar de 8, 9 milhões se chegasse uma proposta.